Olá, galera aí de casa. Sejam bem-vindos a mais um Com Quem Será? Isso mesmo. Hoje a gente está aqui num ambiente mais descontraído, sentadinho aqui, com um casal top, casal de amigos, Dudu e Vanessa, pastores aqui na Mocidade da Lagoinha. Gente. Bom demais ter vocês com a gente aqui. E é claro que a gente está junto aqui para bater esse papo que vai ser quente hoje. E eu quero fazer... quando junta nós quatro, assim. O assunto é sempre quente. Exatamente. E você aí, nós vamos falar de namoro hoje aqui, né? Você sabe qual a idade certa para namorar? Você sabe o que pode, o que não pode num namoro? Né? Exatamente, estamos aqui para trazer conselhos para você. A gente nesse bate-papo vai trazer alguns conselhos, alguns casos também aqui sobre isso. E é muito importante lembrar que conselho não é bater o martelo sobre a vida de alguém. Né? Como diz o ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? Mas, na verdade, a gente sabe que, biblicamente falando, os conselhos são muito bons. O livro de Provérbios fala que nós precisamos de conselhos, porque na multidão de conselhos existe a sabedoria. Então, não dê um passo adiante no seu relacionamento sem ter bons conselheiros por perto. Esse é o tema do nosso quadro de hoje e você vai curtir demais. E pra você que tá solteiro, você também pode assistir, ficar ligadinho aqui, né? Que vai ser muito edificante pra sua vida. Não é um bullying, viu? Mas você vai ser muito abençoado pra praticar mais na frente, assim, quando você encontrar essa pessoa de Deus pra você. E eu quero começar, assim, já trazendo um tema, pelo menos pra gente iniciar, talvez isso vai influenciar muito na vida dos próprios solteiros também, que é um dilema que muitos têm. Qual a idade certa pra namorar? No one loves me like you. No one loves me the way. Tem menino de 12 anos querendo namorar, e tem gente, e tem pais aí segurando o filho até 25 anos de idade aí, né? Não, tem que namorar só depois dos 18, depois dos 20, né? E vamos bater esse papo aqui. O que vocês pensam sobre essa idade? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque a gente está vivendo um momento hoje que tudo está acelerado. Né? Os meninos estão começando a mexer com o computador com 3 anos. Já está sabendo o que é um tablet. Antes. Ano já estão mexendo. Então, progressivamente o namoro vai antecipar na mente das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar isso na consciência de quem vai namorar, porque é pesado o namoro. O namoro não é só alegria. Tem coisas que são pesadas que a gente vai levar para o resto da vida. Então isso é marcado no namoro. Então a gente tem que estabelecer uma regra, um limite. Não porque seja necessário, mas é porque precisa orientar, dar um campo de visão mais amplo. Porque tem gente que pensa que o namoro é um passatempo, né? Como diz uma amiga nossa, ela diz que passatempo é biscoito, né? Então tem muitas implicações no namoro e certamente um dos fatores é a questão da idade. Né? E muitos têm essa dúvida, né? Será que então só a partir dos 18 anos, né? Já que eu já posso tirar carteira a partir dos 18, então o namoro também tem que ser? Será, pastora Vanessa? Eu acho assim. É o sonho de todo pai, né? Depois dos 20. Eu tenho uma filhinha, meu filho. Quando o marmanjo aparecer em casa, o negócio vai estremer. Quando que a Anabela vai poder namorar, né? Não vou nem pensar nisso aqui agora. A Anabela já escolheu esperar. Mas eu acho que essa questão da gente determinar a idade, eu acho muito complicado, né? Sempre quando a gente vai conversar com alguém, a gente fala assim, muito mais que é importante que a idade, é importante a maturidade, né? Exatamente. Não só a maturidade emocional, mas a maturidade financeira. Porque o namoro do cristão, a gente gosta de falar que o namoro do crente tem que ser para casar. Né? Então, quando você começa a namorar, você vai namorar quanto tempo até ter condição de casar? E quando a gente lembra dos nossos princípios cristãos, que a gente tanto fala no nosso curso lá de namorados, a gente fala em Gênesis 2, 24, fala assim, por isso deixará o homem pai e mãe. Isso é um princípio. O cara tem que ter uma maturidade. A gente estava brincando aqui antes do programa, falando assim, o nosso amigo aqui, cinegrafista, até falou assim, por que eu não posso namorar se eu não tenho emprego? Eu falei assim, meu amigo, como é que você vai cuidar da menina? Como é que você vai sustentar uma casa depois, se você não tem nem como levar ela para sair para um cinema? Não consegue comprar um cachorro quente, R$4. Não consegue pagar um ônibus para ela se tiver que andar de ônibus, tem dinheiro para pôr gasolina. E quer começar um namoro. Então, são coisas que para o homem, principalmente, são polos de direção. Cara, eu vou começar a trabalhar primeiro, aí eu vou pensar em namorar.
porque senão você não vai ter condição de bancar. Não precisa ter carro, casa, não precisa ser o homem mais rico do mundo, ter o melhor emprego do mundo, mas precisa de ter uma direção e um objetivo de vida. Eu gosto de falar que às vezes o problema não é a questão de estar empregado especificamente. O pior de estar desempregado é não gostar de trabalhar. É verdade. Pior. Você, moça que tá ouvindo, que tá assistindo a gente, cuidado com quem você, assim, tá gostando, né? O pior do que desempregado é o cara que não gosta de trabalhar. Agora, quando a gente fala da questão de maturidade, é muito complicado até mesmo falar. A gente também pensa da mesma forma. Eu acho que você taxar a idade certa, é 18, é 25, é 13, Não dá, é né? uma idade para maturidade. Obviamente que eu já conheci garotos de 13 anos, a gente estava ministrando em um lugar e o menino de 13 anos falou que era maduro, entendeu? Então, assim, essa maturidade eu acho que precisa... A gente pensa que ela precisa ser uma maturidade acompanhada. Né? Porque o cara que tem 12 anos de idade, 13 anos, acha que é maduro. E a gente tem pessoas de 25, 30 anos que não tem nenhuma maturidade. Não existe um aparelho de medir maturidade, né? A maturidade ela é medida com as atitudes, com o dia a dia. E tem a questão do impulso também, né? Que é comprovado que o nosso impulso, ele amadurece depois dos 18, 19 anos. Então, um rapaz, uma moça muito novinho, né? Adolescente ali, já quer se envolver num namoro, é mais perigoso. É porque tá descobrindo o corpo. O impulso não tá amadurecido, então a chance dele cair em pecado, de fazer sexo antes do casamento é muito maior. Porque o corpo ainda não tá preparado, age muito no que tem vontade. Tô afim de fazer muito isso, eu movido faço. pela paixão. E aí a paixão muda toda hora. Cada hora tá gostando de um. Então você vai ter que experimentar todo mundo pra poder encontrar Sabe um a pessoa. conselho? A gente tá falando de conselho, um conselho que eu gosto de dar pra pessoa que talvez entendeu. Tá bom, eu só posso namorar quando eu for maduro para namorar. O conselho que eu gosto de dar é para que ele tenha esse termômetro externo que ajuda a entender essa maturidade. E que termômetros podem ser esses? Os pais são um bom termômetro para a maturidade da pessoa. A gente líderes, que está na né? igreja, né, temos os líderes ali. Envolvimento. Sim, no ministério. envolvimento no ministério. Isso ajuda muito a entender o tempo de maturidade. O cara chega, às vezes, é batata assim. Às vezes o cara tá solteiro e chega pra gente falando que quer namorar. E a gente dá os conselhos. Calma, vamos mais assim e tal, né? E tem também o tipo de cara que chega pra gente... Já tô namorando. Como assim, velho? Né? E a gente percebe a nítida diferença. Se a gente acompanhar esses dois casos, você vai sempre perceber que aquele que não dá ouvidos a esse termômetro externo sofre muito mais no relacionamento do que aquele que procura esses termômetros. A gente tem que... Você falou de Deus aí. Eu acho que o termômetro para saber se a pessoa está preparada para namorar é justamente como ela está em Deus. Que a pessoa tem que estar plena em Deus, ter uma condição assim. E eu hoje estou bem com Deus para poder estar bem com outra pessoa. Porque senão, nenhum namoro sobrevive de um ficar carregando o outro, puxando, não. E a gente tem que falar de Deus porque ele é o autor do casamento. Namoro visa o casamento. Então não tem como tirar Deus de vida sentimental não, viu, gente? Olha só o caso que eu tenho aqui agora, né? Tem o caso de um jovem que... eu tô até lendo aqui isso. Cuidado pra não falar o nome dele. Mas é bem simples assim, né? As palavras são poucas, mas o caso é muito tenso, porque a gente tá falando, vai entrar agora no assunto de lugares, né, propícios, que pode namorar, que não pode, lugar que deve se evitar e tudo mais. O fulano, ele tava sozinho no sítio com a namorada e de repente ele me liga, ele pergunta: pastor, eu estou sozinho com a minha namorada no sítio e eu tô louco para fazer aquilo, o que eu faço? Ele se viu quase ali, né, no momento que não era para acontecer, daí ele falou assim: deixa eu ligar pro pastor, pelo menos
de repente, pesar menos a consciência, né? Vou ver o que o pastor... Talvez ele fale uma coisa que eu quero ouvir, né? Sabe? Não, vai fundo, meu filho. É bom até a gente deixar claro, né, gente? Que a gente não tem poder sobre a vida das pessoas. A gente não manda na vida das pessoas, ou libera ou não libera pra alguma coisa, não. Você faz o que quiser, meu filho, né? Porque tem gente que vai pro aconselhamento esperando a justificativa para errar. Eu já vi, assim, gente que vem me aconselhar comigo e fala assim, pastor, o que o senhor falar, eu vou fazer. Eu falei, não, então vai se aconselhar com o outro, porque eu quero te aconselhar. Eu não quero definir coisas pra você, não. Minha filhinha tem 2 anos de idade. Sobre a vida dela, eu bato martelo, mas sobre a sua vida, não. Mas a pessoa é meio preguiçosa também, né? Ela não quer tomar uma decisão e errar e falar assim, eu sou a culpada. Mas é muito mais fácil se alguém decidir por mim e se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, mas de outra pessoa. Né? Ainda mais se for o meu líder, melhor ainda, a culpa é dele, ele que me aconselhou. Ele que tem responsabilidade. Então a gente nunca vai impor, o que a gente fala pra esse cara aqui, Dudu, no telefone? Jesus. Manda ele capinar, vai lá fora capinar. Deixa ela lá dentro e vai capinar. Vai suar, né? Vai suar de outro jeito. Não tem jeito. Sai correndo. Mas isso é muito sério, né? As pessoas, elas mesmas se colocam em situações que vão ficar complicadas para elas saírem dessa situação, né? Acho que aí tá um ponto muito bacana de as próprias pessoas se colocarem. Às vezes o casal chega pra gente e fala assim, aconteceu. Mas na verdade existem, a gente até gosta de falar ou de usar o nome de cenários, né? A gente monta o cenário da nossa própria vida. Então, muitos casais de namorados montam o próprio cenário. E é premeditado. Já parou pra pensar nisso? Eles são premeditados a pecar, porque eles montam um esquema, né? Eu vou sair de casa, aí nós vamos pro culto, depois do culto é aquele momento que eu vou ficar sozinho. Aí é a hora que a cabeça do cidadão trabalha. Aí nessa hora ele já pensou, nós vamos passar naquela rua, que ela é escura, nós vamos parar o carro ali e... Meu Deus. E o pior é quando eles pensam que não vão cair. Tipo assim, eu dou conta de ficar sozinha com meu namorado na minha casa, no meu quarto. Tá até na inocência, né? Tá até na inocência. E acha que vai dar conta e chega lá... Né? Não dá conta. Não dá conta, porque não é anjo, né? É verdade, não é anjo. Jovem, saudável, tem hormônios, tem vontade, né? É a fase que a gente é mais bonito, você já viu? Parece até injustiça, né? A fase que a gente é mais bonito, que a juventude não pode fazer. Acho que vale ressaltar aqui que a gente falou alguns termos aqui. Cair, pecado. O que é o pecado, gente? Pecado é tudo aquilo que faz mal pra você. Faz mal pra gente mesmo o pecado. É uma falha que a gente comete que só agride a nossa própria vida e, com certeza, fere os princípios de Deus que criou o casamento. Todo mundo, sem exceção, se for falar de crente, não crente, de qualquer religião, todo mundo quer ser feliz na vida sentimental. Todo mundo quer ser feliz nessa vida. E escolher agradar a Deus e escolher também não fazer mal a si mesmo é fundamental para que você trilhe uma jornada feliz. Eu vou um pouquinho além, Leandrinho. A gente pensa que o pecado, principalmente sexual, nessa área sentimental, ele é só contra a gente. Só que a Bíblia fala que qualquer pecado que é fora do corpo você comete. Mas o pecado que a gente comete com o nosso corpo, que é o pecado sexual, a gente está cometendo contra o Espírito Santo. E é aí que eu acho que é o peso que o cristão tem que levar na vida dele. Não um peso assim de tristeza, mas a gente saber que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso que traz pra gente um vigor, uma vontade de não cometer o pecado. E a palavra fala lá, né, em 1 Coríntios 6, que o seu corpo não te pertence mais. O seu corpo é do Senhor, então a gente precisa preservar o nosso corpo e a gente fazendo mal, igual o Leandrinho falou, pro nosso corpo, tá fazendo mal pro Espírito Santo. Cara, é nítido, porque o sexo, gente, ele é algo que Deus criou, é algo bacana, é algo de Deus para o ser humano, e ele tem um poder maravilhoso, porque ele é um ato no corpo, ele é da carne, mas ele é um ato espiritual também. Verdade. Então, ele tem o poder de unir pessoas. Né? E de gerar vida. E de gerar vida. É lindo isso. Isso é lindo. Só que, quando feito fora dos princípios que Deus estabeleceu, ele tem o mesmo poder, mas só que não para juntar. Ele tem o poder para separar, desunir. Para separar, para desconfiança, provoca tanta coisa. E gerar a morte. E a morte pode ser não pode ser uma morte física, mas uma morte emocional,
uma ferida na alma, A morte uma dos morte de sonhos. sonhos. Né? Principalmente a menina, o homem não tem muito esse sonho de casar, virgem, mas a mulher, ela tem uma expectativa. O pai dela tem uma expectativa em cima dela, a mãe tem. A sociedade tem uma expectativa em cima da moça. Então, para a moça, a gente vê isso nítido quando a gente vai aconselhar um casal. O olho da moça, a frustração, a tristeza em relação a isso é grande. Por quê? Porque ela tem um sonho, ela tem um projeto. Então a gente tá falando aqui da vontade do Criador, de Deus, né, sobre essa área do jovem. E às vezes o casal de namorados, ele quer atropelar essas etapas. Deus disse em Gênesis que primeiro você tem que sair de casa, casar, para depois se unir. Essa união é um ato sexual. E aí o casal de namorados, eles criam diversos cenários. E a gente vai falar quais são os cenários que muitos casais de namorados têm criado para, de fato, como agora você já entende, cair nesse cenário. Mas a gente vai para um breve... depois a gente continua esse papo aqui, a gente volta aí para continuar falando dos cenários aqui, gente. Deus é o maior interessado em que você se case. Isso mesmo. Dá um glória a Deus aí do outro lado por isso. Deus é o maior interessado em que você se case. Uma vez, uma menina de 15 anos chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sonho mais com casamento, eu não quero casar na minha vida nunca, eu quero ver solteira para sempre. E ela falou se gabando, sabe, achando que era assim, eu tô fazendo, tô tirando onda. Falei, não, isso aí tá errado, porque na Bíblia nós vamos perceber Deus lá no início promovendo um casamento. Quem celebrou o primeiro casamento foi Deus. E algo muito interessante é que isso partiu do próprio Deus. Adão estava lá, Deus criou Adão. Antes de criar a mulher, Deus criou Adão, colocou Adão no jardim, deu várias instruções para Adão. E de repente, quando depois de Deus ter criado tudo, Deus criou o sol, viu que era bom, Deus criou isso, viu que era bom, Deus criou o homem, viu que era bom, em um determinado momento Deus disse, não é bom. Que momento foi esse? Quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. Quem viu ou quem percebeu a solidão do homem não foi o próprio homem. Quem percebeu isso foi Deus. Quer dizer que Adão, ele estava interessado em cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse, e o próprio Deus foi quem viu a necessidade de Adão ter alguém, ter uma companheira, uma adjuntora fiel ao seu lado. Então, a gente percebe nisso que Deus é o maior interessado no casamento. Na hora certa ele vai ver. Nós é que muitas vezes nos preocupamos demais, nós é que ficamos falando assim, não é bom que eu esteja só. Mas na Bíblia a gente vai ver que não foi o homem quem falou isso, foi Deus. Então você tem que esperar Deus falar isso para você ou de você, na verdade. É interessante notar que em Salmos 40, versículo 1, a palavra fala que esperei com paciência no Senhor. Então, assim, você precisa esperar e descansar no Senhor. Adão, né? Lembrando da história de Adão aqui, Adão, ele dormiu, ele descansou e dali foi tirada a esposa dele. Então, assim, a palavra para você hoje, por mais que você já fale, não aguento mais ouvir isso, mas é para você descansar. Descanse no Senhor, porque vai acontecer, né? E você precisa dormir. De repente, nessa área, você precisa dormir mesmo. Fechar seus olhos e relaxar. Porque quando você dorme, geralmente, você não fica preocupado com tantas coisas, né? Nem com o tempo. Nem com o tempo, o relógio, porque você tá ali dormindo. Afinal de contas, você precisa descansar, não é verdade? Então, você descanse, escolha hoje mesmo descansar no Senhor nessa área, porque pode ter certeza que o Senhor vai te despertar desse sono no momento certo. Verdade, ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é o despertador de Deus. A pessoa certa para a sua vida pode estar mais perto do que você imagina, mas talvez não tenha chegado no momento certo, não tenha chegado a hora certa, mas quando chegar você vai perceber que você vai olhar um pouquinho diferente para ela, o Espírito Santo vai começar a despertar. Mas você tem que saber descansar em Deus e saber que Deus é o mais interessado em que você se case. E ele vai proporcionar em vários momentos, ambientes e situações para te ajudar, né, com que esse sonho tão assim desejado aconteça na sua vida. Então, falando sobre os cenários, né? Você ficar sozinho com seu namorado em casa é muito perigoso, né? Namorar em lugares ermos, lugares que sejam os dois sozinhos, não vale, viu, gente? Então procure se cercar de pessoas, estar sempre junto de pessoas que vão abençoar a sua vida e fazer companhia no momento do namoro. Traz seu irmãozinho, seus pais, pra tudo bem perto, assim, que vai te ajudar muito. Beleza. Dudu, deixa um conselho geral pra galera aí. O conselho que eu deixo pra vocês é o seguinte:
namorado tem que ser acompanhado, né? Namorado não pode ficar sozinho, e ficar sozinho não é só ficar isolado, não. É não participar de uma célula, é não chegar para o pastor no final do culto, pastor, ore por nós, abençoe nossa semana. Procure um líder, procure alguém para te acompanhar e não fique sozinho. Que Deus abençoe vocês aí. O tempo passou rápido, né? Tem muito mais coisa para falar. A gente promete voltar com muita coisa boa para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Deus te abençoe. O Espaço Urbano sempre chegando com um tema atual e relevante, mostrando que o jovem cristão é atual e consciente. Vamos conferir o que o pastor Vinícius Lato preparou para nós? Nossa, tipo assim, eu perdi meu chão quando eu perdi ele, sabe? Porque, tipo assim, eu sozinha, com 14 anos, tenho uma gravidez assim sozinha, né? Dependendo dos meus pais. Eles não queriam que eu tivesse grávida, não queriam neném, não queria nada. E meu pai foi saber, eu tava com 5 meses já. I am a troubled mind. I am a callous heart, a failing engine, driving way too hard. Começando mais um Espaço Urbano, hoje nós vamos falar sobre os perigos da gravidez na adolescência. O que pode acontecer no corpo de uma menina por engravidar numa faixa tão precária, tão precoce na sua vida? Será que os seus sonhos podem ser prejudicados? Nós vamos falar com alguns profissionais da área da saúde e também com algumas outras pessoas a respeito desse assunto. Só alguns dados para você ter ideia de como esse assunto ele é importante. Mais ou menos 20 mil meninas ficam grávidas todos os dias. 200 dessas meninas acabam morrendo no parto ou seus bebês acabam nascendo precocemente. Mais ou menos 7 milhões de adolescentes se tornam mães no mundo inteiro. A maioria delas, 2 milhões, são menores do que 15 anos. E a estimativa é que até 2030, 3 milhões de mães adolescentes de uma forma precoce estejam aí presentes no mundo. Então, gente, é um assunto muito importante e é sobre isso que nós vamos falar no Espaço Urbano de hoje. Então você fica com a gente aí e confere a nossa matéria. Nós estamos aqui na casa da Ana Flávia, junto com a mãe dela, a Beatriz. E aí, Beatriz, conta pra gente como é que foi o susto quando você descobriu que a Ana Flávia estava grávida com 14 anos. Eu não queria nem acreditar que ela estava grávida. Eu não acreditava, né? Os outros falavam assim, não, minha filha não tá grávida, não. E como que foi assim, como que foi pra você quando você teve que acompanhar ela no pré-natal? A todo instante eu queria que ela tirasse, sabe? Depois eu descobri o anjo, que pensa no anjo, eles foram me explicando, né? Que tinha realmente acontecido, né? Aí que eu fui acreditar. E depois eu aceitei e aí eu tive o processo de estar acompanhando no médico, no hospital. Então, a princípio, você queria que ela tirasse o bebê? Eu queria que ela tirasse o bebê. Por que você queria que ela tirasse? Eu não aceitava ela grávida de jeito nenhum. Mas você achava que isso ia roubar a alegria dela? Achei que isso roubou muito tempo, ela ia ter que parar de estudar. Gente, nós estamos aqui no Ange e eu vou entrevistar nessa hora a Catilene. A Catilene, que é a diretora responsável aqui pelo projeto. Muito obrigado por nos receber. Igualmente, receber vocês aqui. Tá, jóia. Conta pra gente um pouquinho do que é o Ange, né? Primeiro explica pra gente o que significa a sigla e um pouquinho do que o Ange faz por essas mulheres. A sigla, né, Ange, significa apoio a mulheres numa gravidez indesejada. E o que é o Ange? O Ange, a gente está aqui para trabalhar a autoestima da mulher, a aceitação da mulher e depois da gravidez. Então nós estamos aqui com assistente social, psicóloga e as conselheiras, médicas, enfermeiras, que estão aqui para apoiar e para ajudar essas mulheres no momento da gravidez, que é um momento que a gente sabe que é um momento delicado para a mulher. Então nós estamos aqui para cuidar desse momento, cuidar da mulher e da gravidez, do bebê. Normalmente o trabalho de vocês então é mais voltado para mulheres em situação de uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada.
Então, gente, eu tô aqui para conversar com essas 3 meninas que passaram por essa situação, nessa fase tão complexa que é a adolescência, que é a questão da gravidez. Tô aqui com a Janaína, com a Rafaela e com a Sara. Janaína, fala pra mim, como é que foi quando você descobriu que você estava grávida? Você tem quantos anos? Eu tenho 15, eu descobri que eu tava com 14, tava fazendo curso para trabalhar com menor aprendiz no Banco do Brasil. Eu não fiquei com tanto medo assim no começo, mas depois quando minha mãe começou a falar que eu devia estar trabalhando, isso e aquilo, eu comecei a pensar melhor. Quando eu e meu namorado veio na fase de que terminou, fiquei com rejeição, queria tirar meu menino. Aí a Seu namorado tinha quantos anos? 18, agora ele tá com 19. 19. É. E ele terminou com você porque ele ficou sabendo que você estava grávida? Não, foi porque a gente começou a brigar muito. E a gente era um casal tranquilo, a gente começou a brigar muito depois da gravidez. Insegurança, esses trem, aí nós começamos a brigar muito. Foi isso. Com esses conflitos todos que já tem da adolescência, uma gravidez vai trazer mais medo, mais ansiedade, né, para essa menina. Então, assim, junta, é um amontoado de situações que ela não consegue lidar. Rafaela, como é que foi com você? Você descobriu que estava grávida com quantos anos? Eu é meu segundo filho. Seu segundo menino? Eu tenho um menino de 2 anos. Com ele não foi muito assim igual tá sendo agora. Porque é difícil, né, criar um filho sozinho, sem a ajuda de ninguém, só da minha avó, mas mesmo assim, é difícil. E desse filho, assim, eu no começo eu não gostei, porque o fato do meu menino ser novo. Aí eu queria que ele crescesse mais, trabalhar, estudar de novo, porque eu tava procurando escola para voltar a estudar, aí eu descobri que estava grávida. Aí eu não tava gostando muito, mas aí eu tô tendo mais orientação aqui. Uhum. Você é mãe solteira, você não é casada também? Não sou casada. Como é que foi quando o pai do seu menino descobriu que você estava grávida? Ele reagiu positivamente? Ele te apoiou? Ele virou as costas pra você? Não, meu segundo filho? Isso. A gente tá junto. A gente briga muito. Por causa de ciúmes, é muita coisa que acontece. E o fato da gente não morar junto. De eu morar assim, de favor, na casa da minha avó. E é muito ruim, porque humilhando a gente. Falar assim, eu não quero você dentro da minha casa com 2 filhos, porque você não trabalha, você não faz nada, vai ficar toda dentro de casa. Você põe o menino pra escola e fica dentro de casa toda. Normalmente elas chegam bem depressivas, né? A depressão é a principal causa, assim, nas meninas. Elas ficam muito apáticas, uma apatia, uma letargia, elas não querem fazer mais nada, elas perdem a vontade de viver, assim, só a gravidez e vai levando aquela situação assim, bem empurrada, assim. A gente tenta dar um ânimo, né, para elas poderem estar indo ao médico. Normalmente elas nem fazem pré-natal, então eu chego aqui com 4 meses, não fizeram pré-natal ainda, porque tá nesse processo depressivo, né, então assim, já tem, a adolescência já tem essa fase meio preguiçosa, assim, que, né, aquele sono, aí o sono dobra, então assim, elas não tem ânimo para nada, assim. Então a depressão, a gente lida muito com as meninas depressivas, assim, elas são bem depressivas. E você, Sara, você tem quantos anos? Eu tenho 15. Você descobriu que estava grávida com 14? Com 14. Como é que foi? Eu não gostei muito não, mas eu acostumei com a ideia, mas foi difícil, por causa que eu estava internada no hospital, mas era por causa da minha garganta, porque eu tive uma infecção na garganta. Aí, com os exames de sangue que eu fiz, aí eu descobri que eu estava grávida. Entendi. Então você foi pro hospital para tratar um problema de saúde da garganta, e aí lá, de repente a enfermeira chegou para você e falou assim, você vai ser mãe. Isso, aí eu tomei um susto, né? Aí a sua garganta sarou rapidinho. Aí eu tomei um susto, aí eu falei
grávida, eu pensei, eu já morava com meu namorado, mas eu pensei, como que eu vou falar isso pra minha mãe? Sendo que depois que, meu projeto era, depois que eu sair do hospital, eu vou entrar no Senac e vou começar a trabalhar, estudar e fazer curso. Você não mora com a sua família? Não, eu já morava com meu namorado. Aí minha sogra chegou, ficou sabendo, ela foi ligou e falou pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, Sara, você é doida, e agora? Você ia começar amanhã a trabalhar e minha carteira já estava assinada. Aí eu fui e falei assim, não, mas eu vou. Aí eu voltei pra casa, eu fui, trabalhei, comecei a trabalhar, estudar, fazer curso, só que tava cansando demais. Aí quando foi mês passado eu parei de trabalhar e de estudar. Não, eu parei de trabalhar e de fazer curso, aí eu tô estudando. E foi difícil. Aí eu pensava em trabalhar, depois fazer curso e eu queria ser modelo, né? Aí agora eu não penso mais nisso, agora a gente tem mais pensamento, mais maturidade, porque agora é um filho, né? Alguma de vocês já tinha tido um diálogo aberto assim com seus pais sobre essa questão da vida sexual, da possibilidade de engravidar? Os pais assim já tinham sentado e conversado, olha minha filha, né, você está se tornando uma moça, e aí os hormônios vão aflorar, você vai ter desejo de fazer isso, de fazer aquilo, os rapazes vão te procurar, e você deve agir dessa forma. Alguma de vocês teve esse tipo de conversa? Ou vocês aprenderam sobre esse assunto na rua, na escola, com as amigas? A minha mãe tomou um susto, mas ela falou que já esperava, por causa que eu já morava com ele. E eu já tinha tido diálogo com minha mãe conversou muito comigo. Então agora ela aceita normal, ela tomou um susto, mas porque foi na hora, porque ela tem 33 anos. Ela se envolve com 33 anos. Você tem 15. Muito nova. Fala pra gente um pouquinho, doutora, quais são os riscos de uma gravidez precoce, uma gravidez na adolescência? No caso da gravidez na adolescência, na maioria das vezes ela não é planejada. E não sendo planejada, ela vai trazer necessidades da família se estruturar para esse novo ser que vai chegar. Então, existe um risco emocional, um risco físico, né, para a mãe e para o bebê. E a estrutura da família, ela realmente o adolescente vai precisar de muito apoio para poder caminhar, né, na adolescência. Acabou o programa, passou tão rápido, não é verdade? Mas não tem problema não, porque a gente continua juntos aqui nas redes sociais. Interage conosco, mande sua sugestão e semana que vem a gente tá junto aqui no mesmo horário. Encontro você no Culto da Mocidade, até semana que vem, um beijo no coração, fica com Deus.